Boa noite, igreja. Paz seja convosco, convidando vocês para que peguem as suas revistas para recapitularmos a lição da revista Código Sobrenatural, e que é a revista que nós estamos usando na nossa escola bíblica. Eu peço a atenção de vocês nesse momento e quero lembrar que nós tivemos 2 momentos aqui, ou seja, 2 referências no início da nossa aula, na abertura da nossa aula, para que nós fixássemos melhor o que é o milagre. Então, a pergunta é: o que é o milagre? Então, o milagre é a intervenção sobrenatural de Deus. É aquilo que acontece quando nós não podemos mais resolver, ou seja, não está mais no alcance do ser humano. Então, aí é que entra a intervenção do Senhor. Amém? No início da nossa aula, na introdução, nós tivemos 2 exemplos de milagre, onde foram apresentados 2 exemplos para vocês. Falamos sobre o primeiro milagre que foi falado, foi sobre a travessia pelo mar. Aconteceu na época de Moisés, quando liderava o povo escolhido por Deus, os filhos de Israel. A referência está em Êxodo 14, do 21 ao 23. Tá bom? Onde houve aquele momento que o povo se encontrava fugindo do rei do Egito, fugindo da morte, fugindo do cativeiro. E Deus entrou com a sua intervenção, abrindo aquele mar, fazendo com que eles passassem com os pés em seco. E para o homem jamais seria capaz de fazer um feito desses, tão lindo, tão milagroso. Então, todos atravessaram a pé, a seco, e foram salvos da fúria do rei do Egito. O segundo exemplo foi mostrado para vocês. Falamos sobre a pesca maravilhosa. Isso aconteceu na época de Jesus, onde Pedro e os seus companheiros passaram a noite pescando, não encontraram nada e eles vieram de lá tristes, frustrados, porque eles conheciam aquele lugar onde eles lançavam as redes e nada trouxeram. E Jesus mandou que eles voltassem e jogassem a rede, determinou o lugar onde eles jogaram, e de lá o barco ficou cheio de peixe que não puderam trazer sozinho, tiveram que chamar outros barcos para ajudar a trazer o peixe para a terra. Então, esse foi um momento muito especial, onde Deus colocou suas mãos, onde Deus interviu, e aí o milagre aconteceu. Amém? Agora entrando
no nosso assunto propriamente dito, que trata sobre os princípios que regem os milagres. Então, nós vamos aprender aqui, na nossa revista, o primeiro princípio. Então, esse assunto ele está dividido em 5 tópicos e cada tópico ele vai nos ensinar algo que talvez ainda nós não soubéssemos ou se sabíamos, mas não atentávamos totalmente para o que Deus nos ensina aqui nessa noite. Então, eu quero deixar para vocês aí um texto que é um texto bíblico que faz referência ao nosso estudo. Ele está em João 15, 7. Então, iniciando a nossa lição, nosso primeiro momento, o primeiro tópico aqui, ele está identificando e fazendo ao mesmo tempo uma pergunta. Você precisa mesmo de um milagre? É o momento em que nós vamos refletir, analisar os nossos pensamentos, os nossos desejos, para podermos partir para pedir para Deus o que nós estamos necessitando no momento. Milagre é uma intervenção sobrenatural do poder de Deus sobre algo que está além do nosso alcance. Coisas quando nós, seres humanos, não podemos resolver ou não está no nosso alcance de fazer, foge do nosso alcance. Então é quando Deus faz a sua parte, nos ajudando para manifestar o milagre. É necessário a existência de um impossível, porque Deus é o Deus do impossível. Então já está dizendo que aquilo que nós não podemos fazer e Deus pode resolver, tá bom? Requer um milagre, algo que não responde à intervenção humana. Ou seja, as leis naturais do homem não podem mais resolver. Então, aí é que entra a ajuda de Deus. Nós queremos deixar para esse primeiro tópico aqui, que nos ensina, fazendo uma pergunta, se nós precisamos mesmo de um milagre, nós temos uma referência que está em Josué 1:9. Então, vocês leem aí na casa de vocês, leem a revista de vocês, acompanhem e reforcem o que a revista está nos ensinando. E o segundo tópico, ele fala sobre a necessidade de pedir. É o segundo princípio. O segundo princípio, ele está falando sobre a necessidade de pedir. Então, é um desafio para nosso orgulho e para nossa autoestima. Muitas pessoas acreditam ou pensam dessa forma: ora, se Deus me conhece, conhece a minha estrutura, sabe do que eu estou precisando, então não é preciso eu pedir. Muitas pessoas pensam dessa forma, mas quando não, nós precisamos entender que pedir é um princípio estabelecido no reino de Deus. Pedir é de fato a semente
para receber. Então, quando nós pedimos, é como se nós estivéssemos plantando uma sementinha e esperando ela nascer. Então, esse momento é um momento em que nós temos que nos humilhar, pedir sabedoria de Deus para aquilo que nós vamos pedir e esperar. O terceiro, antes eu quero deixar aqui para vocês, a referência está em Mateus 7, do 7 ao 8. Tá aí na revista, é só acompanhar. Que cada tópico tem uma referência para reforçar o nosso aprendizado. Terceiro tópico, o poder da expectativa. Outro princípio que é relacionado aos milagres, que diz respeito à atitude interior de quem necessita de um milagre. Milagres não acontecem onde são necessários. Milagres acontecem onde são esperados. Então, se eu peço alguma coisa para Deus e fico esperando no seu agir, no seu mover, então vai acontecer, porque Deus é fiel e Ele sabe o porquê você está pedindo. Se há realmente necessidade, se você realmente acredita que Ele pode fazer isso, então acontece. A referência está em Marcos 6:5. Passamos agora para o quarto tópico, sabedoria para pedir. Temos aí, nenhum milagre realizado por Jesus, ele teve um fim nele mesmo, mas cada milagre que ele fez atendeu a um propósito maior. Por trás de uma situação que requer um milagre, deve existir uma causa maior do que o interesse individual. Muitas das vezes nós pedimos um milagre, mas somos um pouco egoístas, porque queremos tudo só para nós. E nós devemos ter esse cuidado que quando nós pedirmos algo, ele venha a ser realizado e quando ele for realizado, ele sempre venha a ser compartilhado. Ele sempre venha a beneficiar outras pessoas. Então, a referência está em Tiago 4:3. Então, precisamos ter sabedoria para pedir. Não vamos pedir qualquer coisa, não vamos pedir algo que nós não temos necessidade, ou que aquilo que nós vamos pedir para Deus, a gente não tem condições de alcançar. Então, o que eu posso fazer, o que eu posso ir buscar, o que eu posso realizar, Deus não vai realizar para mim. É eu que tenho que ir em busca. Agora, quando chega o momento de eu não poder mais fazer, aí é que Deus entra com a sua ajuda, com o seu milagre. Tá bom? Tiago 4:3. Leiam aí em casa, na revista de vocês. E para finalizar, o quinto fala sobre autorização e confiança para circunstâncias específicas. Esse é um terceiro princípio relacionado aos milagres, consiste em saber o que podemos ou não pedir. Preste bem atenção nisso aí. Consiste em saber o que podemos ou não pedir. Deus tem poder absoluto, todos nós sabemos disso. Mas será que nós, seus filhos, deveríamos pedir a Ele qualquer coisa? É uma pergunta. Cada um vai pensar e vai refletir.
Deus não age contrariamente aos princípios estabelecidos na sua palavra. Por isso, não devemos pedir a Deus nada que esteja desacordo com a sua palavra. Então, um exemplo que eu lembro que nós falamos na aula presencial foi sobre, por exemplo, eu oro para que Deus venha realizar a destruição de uma família, que a casa do vizinho, por exemplo, pegue fogo. Isso não é o que Deus quer. Isso não está dizendo na sua palavra. Deus não nos ensina desse modo. Isso é mal para nós, principalmente como servos de Deus. Principalmente para nós que conhecemos a palavra. Deus é bom, Deus é maravilhoso e Ele só nos ensina o bem. Ele ensina que nós venhamos praticar o bem para com as outras pessoas, para com o nosso próximo. Amém? Esse é o que Deus fala, é o que Deus nos ensina, e a referência que nós temos aqui sobre esse tópico está em 1 João 5,14. Desde já, eu quero agradecer por esse momento. Eu espero que todos gostem e me desculpe por algumas falhas. Boa noite.